Rogers. E ele tem um livrinho pequenininho que chama Um Jeito de Ser, que ele fala sobre você se entregar de verdade. Não enquanto o cara tá falando, você tá pensando que vai responder. Você se entregar 100% no que o cara tá falando, em ver os gestos dele, em ver que o corpo falava o que a boca cala, o Fala. corpo fala, né? E aí eu tava meio nessa fase meio radical assim tal, e eu tava indo pra Bahia, Salvador, com a minha mulher e meus filhos. E o meu filho mais novo era neném de colo. Então eu tava sentado com ele aqui, ele tava dormindo no meu colo, e eu lembro até hoje, eu tava lendo Fundamentos da Metafísica dos Costumes de Kant. E eu tô lendo aqui no corredor, tô sentado no corredor, e eu olhei, na fileira do lado, tinha um cara com um laptop fazendo uma apresentação no PowerPoint. E eu vi que era uma palestra, e eu sou palestrante há muitos anos, e sou encherido pra caramba, vocês já viram que eu gosto pouco de falar. Eu guardei o livro e cutuquei o cara do outro lado do corredor. O cara virou e falou, pois não? Eu falei assim, você tá preparando uma palestra? Ele falou, vou dar hoje à noite numa empresa. Eu falei, do que é? Ele falou, capital espiritual. Aí eu falei, pô, se você vai falar de capital espiritual, você deve conhecer o trabalho de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Ele falou, nunca ouvi falar. Eu falei, mas deveria. Aí fui meio arrogante, eu dei uma batalha aí. E eu já tava esperando o cara virar pra mim e falar, meu, Você pensou em cuidar da sua vida hoje? exato, cala a Querido, boca, vai eu cuidar da teria sua falado, vida e tal. inclusive. Exato, eu já tava até esperando Eu uma ia resposta falar desse, pra que você. quando eu falei, eu já vi que eu tinha sido assim. Só que o cara teve uma reação tão diferente que ele falou assim, por que eu deveria conhecer? Eu falei, porque esse conceito de capital espiritual, ele é uma apropriação dos conceitos de Bourdieu. Bourdieu, ele fala sobre capital social, capital cultural, capital estético. E aí comecei a explicar para ele. Aí ele pegou o celular e falou, cara, me fala o nome de novo, que eu vou pesquisar, porque isso vai enriquecer muito a minha palestra e tal. E aí eu fiquei sem graça, porque eu fui folgado com o cara, e o cara foi de uma gentileza comigo. E eu falei pra ele assim, você tem religião? Aí ele abriu a baixinha e falou assim, eu sou padre. E ele é conhecido como Frei Rogério. Hoje eu até liguei pra ele e a gente fez uma mega amizade. E até hoje, isso, ó, meu filho tá com 8 anos, ele era bebê de colo. Até hoje ele é meu amigo. E aí, às vezes, ele faz algumas palestras, ele me manda, fala, o que você acha? E eu falo com ele e tal, eu mando pra ele. Aí mandei meu livro de presente pra ele falou que vai me mandar o livro dele tal. E a gente fez uma amizade e ele falou, eu falo de você nas minhas palestras, que eu conheço um ateu que é muito mais cristão que muito cristão que fala, porque eu sou patrono do orfanato há muitos anos, eu ajudo uma instituição antipedofilia, eu faço tudo que eu posso para ajudar as pessoas, porque, como eu falei, essa vida para mim é a única chance que eu tenho de ser o melhor possível. Eu sou muito presente na criação dos meus filhos, isso é uma coisa que para mim, assim, é um ponto pacífico. Eu falo uma coisa numa palestra minha que eu vi outro dia aquele Piangers falando, né? E eu já falo há muitos anos, o seu filho só vai ser neném por 2 anos e só vai ser criança por 12. Então, se você perder essa janela, e eu lembro que quando minha mulher ficou grávida a primeira vez, um amigo meu falou assim, cara, eu trabalhei tanto que quando eu vi, o meu filho mais novo já estava com 14 para 15 anos. Perdeu. E aí, naquela mesma semana, eu desci para Santos e a minha mãe falou assim, filho, não se preocupe em dar presentes caros para seus filhos, porque eles não vão lembrar de nenhum. Eles vão lembrar de cada momento que eles passaram Da com presença. vocês. Então, assim, quando os meus filhos nasceram, os 2, o primeiro mês eu não saí de casa para trabalhar. Eu que dava banho, até hoje, eu que levo na escola, eu que busco, eu levo no futebol, eu que busco, eu que levo no jiu-jitsu, eu que busco, eu que sento para fazer lição. Hoje eu não cozinho mais porque a empregada hoje nossa cozinha, mas antes as empregadas que tinha não cozinhava, eu que fazia comida, eu levava na natação, eu ia com 2, assim, o outro neném, eu dava papinha porque minha mulher trabalhava fora. Hoje ela trabalha home office, então ela tem mais tempo em casa. Mas antes era eu que cuidava dos meus filhos. E eu odiava quando alguém falava assim, ai, que bom que você ajuda a sua mulher. Eu falo, não ajudo minha mulher. E quando você fala ajuda, você pressupõe que a obrigação é do outro. Minha mulher não fez filho sozinha, Justamente. entendeu? Eu cuido dos meus filhos, porque é minha obrigação. Agora, se eu tenho tempo mais livre, porque eu sou empresário, eu faço questão de estar junto com tanto que meus filhos são meus parceiros. Entende? Tanto que eles pediram aqui, o meu filho de 10 anos, depois eu vou escrever a dedicatória, tá? Ele pediu quando eu falei, filho, o que você quer de presente? Ele falou, filho, pai, eu quero escrever um livro com você. E aí a gente escreveu esse livro, saiu essa obra, Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças.
Eu escrevi com meu filho de 11 e meu filho de 7 fez os desenhos. E aí o meu primeiro livro, com o prefácio do Legal. professor Clóvis de Barros Filho, ficou muito, esse livro ficou muito divertido. Foi assim, esse livro é o meu xodó. Que legal. Né? Se em uma hora você lê esse livro. E eu fiz questão e eu tive que escolher bem as histórias, porque a mitologia grega é meio pesada, né? Tem muita putaria, muita morte e tal. Então eu escolhi umas histórias um pouco diferentes das usuais, mas ficou muito legal. E queria dar para vocês o meu livro Deus da Filosofia, com o prefácio do professor Clóvis de Barros Filho. O professor Clóvis de Barros Filho tem uma importância na minha vida assim muito grande. Quando eu comecei a dar palestra, ele assistia minhas palestras, ele falava, olha, melhora nisso, melhora naquilo, o minuto 23 você melhora nisso. Depois quando eu comecei a escrever para a internet, depois eu escrevi meu livro, ele escreveu o prefácio. Aí eu contei para ele que eu fui para um estúdio e eu gravei o audiobook do meu livro. Então no Google Play você consegue comprar o audiobook do meu livro. Cara, no dia seguinte ele me mandou um áudio na voz dele, o prefácio, e falou: põe no audiobook do teu livro. Que legal. Então o professor Clóvis, assim, E ele é pra mim, fantástico, ele né? não, eu sou suspeito Ele é para de uma falar. sensibilidade. Ele eu sou... Opa, desculpa. Eu ia só concluir o assunto aqui com a Andréia agora. Andréia, o padre estava falando dessa parceria de vocês e esse trabalho que vocês estão fazendo agora virou, mudando um pouco de assunto de novo, esse trabalho virou um curso de psicanálise ou não? É só uma ajuda? Também. Conclui para nós essa parte aqui. Hoje eu e o Fábio, e aí completando o que ele falou, né? Ele falou assim, eu gosto dele. Não, eu o amo, né? Porque suportar Por tudo que que eu você tá suporto... piscando para mim aqui quando você fala isso? Porque eu te achei bonito. Você tá achando que ela tá querendo falar que tá mentindo? Não, ela tá querendo te cantar. Mentira. Ele tem uma aliança na mão. Eu também tenho. Não, a gente esconde. Segundo o chileno, isso não tem nada a ver, o fato dele. Não, tô brincando. Segundo o chileno. Eu vou colocar na conta dele. Então, falou nos nós bastidores dois aqui. somos amigos, né, há muitos anos. A nossa vida, eu falo que a minha vida e a do Fábio, ela foi sendo atravessada como uma agulha, né? Outro dia, quando eu parei para pensar sobre a nossa parceria, nós sempre estivemos presentes, um na vida do outro. É como se uma agulha fosse cortando um pano, atravessando, indo e voltando. Misturar os dois agora. O Fábio foi nos momentos mais difíceis e nos mais felizes da minha vida. Ele esteve comigo e eu também acredito que nos momentos mais felizes Sabe da a vida pessoa dele, nós que segura a estivemos sua juntos. mão quando você tá assim na pontinha do precipício e não é que te colocaram ali, você foi. Você foi para o precipício em virtude de escolhas que você foi tendo ao longo da vida. E de repente você olhou para o precipício. E a gente não pode olhar para o precipício, porque senão ele olha para você também. Já dizia Nietzsche, né? Então, assim, me permita falar isso, mas nós somos um para o outro. A pessoa que, quando a gente estava olhando para baixo, a pessoa grita: não olha. Não olha porque vai dar merda. Porque se você olhar para o precipício te olha. Então, eu fui essa pessoa que gritou para ela e ela foi a que gritou para mim. É verdade. Né? E foi assim a vida toda, né, Déia? É. Eu acho que isso resume. A nossa essa amizade relação. é muito bonita. Nós estivemos... outro dia eu lembrei, falei, Fábio, vindo para cá, inclusive. Você lembra um dia que a gente saiu à noite para jantar, 2 horas da madrugada? Ah, não estamos fazendo nada? Vamos orar pelas pessoas? Vamos lá no hospital Vamos visitar orar o pelos hospital, doentes? porque eu visito muito doente à noite. Sim. Né? Eu vou fazer visita religiosa e eu vou depois do horário comercial. E a gente tinha jantado, tinha tomado um vinho, eu falei, Déia, meu horário chama de pra visitar tomar meus vinho, me doentes. Então, a gente vai fazer isso. Aliás, nós estamos em São Paulo, quem mora aqui é você. Opa, então, Então- vocês já almoçaram? Não, a gente inclusive tá com Almoça por sua fome. Então, tá? quando eu sair daqui, a gente vai sair para almoçar. Vamos. Então, a gente terminou de jantar, eu falei, Déia, tá na hora de visitar meus doentes. 2 horas da 2 madrugada. da manhã, vamos comigo? Ela, mas eu não posso entrar. Eu falei, você vai entrar. Pode deixar que eu tenho tudo sob controle. Porque os religiosos, eles têm a permissão de entrar, é um direito garantido, né, na Constituição brasileira, É. sim. Então, os Qualquer religiosos, a visita religiosa, ela é um direito garantido pela Ah, Constituição. por isso que meu pai entra nos Inclusive nas hospitais. UTIs. Inclusive na UTI. Meu pai entra A qualquer hora. Se o todos os familiar hospitais. chama, porque você não tem hora marcada para morrer, para adoecer, para piorar. Então, o religioso, ele tem livre acesso. Tá precisando, né? Apesar de que hoje em dia existe uma falta de conhecimento muito grande dentro dos hospitais, né? Eles querem barrar as visitas religiosas. Então, por diversas vezes eu já tive que chamar a polícia em hospital. Mas aí eu pra falo poder como entrar. dono de empresa de segurança, a mão de obra tá precária, viu? A mão de obra tá Tá precária difícil.
Em todos os sentidos, Todos, né? todos. Intelectual, emocional, E profissional. de força de trabalho mesmo, profissional. Eu vi outro Mas dia aí, um... retomando, só te cortando, Fala. retomando um pouco dessa nossa história, dessa nossa parceria, o Instituto de Formação Casa Santa Sofia, ele é o resultado do que eu e o Fábio somos. Na verdade, e tem um filósofo italiano que vai dizer isso, né? Tem o eu e o tu, e esse eu e o tu vai produzir o nós. É o Martin Buber que fala isso. O eu e o tu produz o nós, que é o terceiro elemento. Essa fusão de nós dois produziu um nós, que é o Instituto Casa Santa Sofia. E o Instituto Casa Santa Sofia é muito o resultado do que eu e o Fábio somos. Nós dois somos extremamente competentes naquilo que fazemos, sério naquilo que fazemos, mas muito verdadeiros naquilo que fazemos e muito práticos. Então, o Instituto Casa Santa Sofia surge hoje como um dos maiores institutos de formação de intelectuais do Brasil, trazendo teologia, filosofia e psicanálise para uma abordagem e para uma vivência muito prática. Então, aquilo que nós experimentamos, você falava do vídeo da minha filha, né, que hoje está aí bombando, aquilo que nós experimentamos, que se fez carne em nós, Deus para o Fábio e Deus para mim, não é apenas um conceito subjetivo. Nós experimentamos o que essa existência na nossa carne real. No nosso consultório, os nossos pacientes experimentam a psicanálise numa vivência real e numa mudança de conceito, numa metanoia, numa mudança de vida. Então, é aquele paciente que entra na nossa clínica e realmente, daqui a muito pouco tempo, ele vai sair com questões elaboradas e pronto para uma condição existencial de maior qualidade. Eu falo que a gente devolve ao paciente a viabilidade existencial. Nós não, ele mesmo. Mas através das nossas abordagens, a gente quer que você se sinta mais confortável sendo quem você é. Então, essa nossa vivência de trazer as coisas para uma forma muito prática faz com que o Instituto Santa Sofia nasça. Eu acho que ele nem foi intencional no sentido de vamos sentar e vamos desenhar algo. Ele é o resultado de nós dois. As pessoas já vinham pedindo há muito tempo, tanto para mim quanto para ele, tanto para nós como pessoas juntas. Eu ouvi uma coisa sua numa palestra, foi fantástico, isso mudou minha vida. Nós trabalhamos muito com palestra organizacional. A gente também. viaja o Brasil todo a dando convivência palestra. dos dois ali, vocês acham que foi já formando o Instituto sem que vocês percebessem sem que a e gente depois Ele já existia na concepção das pessoas. Você definiu. Vocês ele colocaram já um nome e falou, algo que já existia. O nome já é um nome que, quando André e eu atendíamos no mesmo consultório, a gente começou alugando uma sala em comum. Uhum. Então, nós atendíamos no mesmo consultório. E depois as coisas foram ganhando outra proporção. Eu abri uma escola de teologia e decidi